A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos, irmãs, seguidores, inscritos, os que estão fazendo parte desse projeto, confrontando os pecados, porque o pecado está em nós. Eu continuo convidando vocês, meus amados irmãos. Se vocês não quiserem assistir os vídeos ou fazer parte, faça um grande favor, uma grande bênção, me abençoa. Indica outros para se inscrever. Só falta poucas pessoas para me completar os 50 inscritos, para mim começar a fazer vídeo ao vivo. Amém? Vocês que estão vendo por enquanto, às vezes não se agradam da maneira que eu trabalho, da maneira que eu prego, o que eu prego. Mas outras pessoas vão se interessar. E se é uma dessas pessoas que você indicar, se inscrever, você também vai ser abençoado. Amém? Porque o projeto meu é confrontar os pecados, alertar vocês, porque a palavra só faz isso. Ela ensina, ela orienta, ela dá entendimento para vocês, para nós, e ela ensina nós, avisa nós do que está para acontecer, para que nós devemos se preparar para esses dias da tribulação. Então a palavra, irmãos, ela é direcionada para isso. E nós temos que fazer um sacrifício de abrir mão das coisas do mundo. Entenderam? Abrir mão. Se nós não abrir mão das coisas do mundo, nós não podemos permanecer em duas coisas. Por isso está escrito aqui em Mateus 6, irmão, que nós não podemos servir aos dois senhores. Ou você agrada um e despreza o outro, ou odeia um e ama o outro. Porque não pode servir a Deus e a Mamon, que diz a Bíblia que é o espírito, o Deus do dinheiro, da avareza. Entenderam? Então, ou você faz uma coisa ou você faz outra. Só que nós temos, irmãos, que entender uma coisa, que o que está vindo por aí não é pouca coisa, irmãos. A primeira situação que vai vir vai ser 1.600 dias, acho que é 3 anos e meio. São 42 meses de tribulação. Então é muito um tempo, irmãos, que olha, vai ser a terça parte do ser humano vai ser destruído. Por quê? Para que os outros venham se converter. Aqueles que não tiverem mesmo nada com Deus, que não é escolhido de Deus, estão praticando coisas que não agradam a Deus, eles vão sofrer as consequências. E aqueles que não tiverem, o povo de Deus que estão rejeitando Deus, rejeitando Jesus, ignorando a salvação, também vão sofrer as consequências. Hoje eu tenho 3 versículos no livro de Mateus que eu terminei antes de ontem, a 13ª vez de estudar o Novo Testamento, e já entrei no livro de Mateus, comecei ontem, renovando pela 14ª vez, e vou continuar, porque cada vez que eu passo pelas palavras, elas me revelam o mistério, e esses mistérios não são para ficar para mim, são para passar para o povo. Por isso Jesus me preparou esse canal e vai ter. Eu vou chegar nos 50. Aliás, já estou chegando nos 50 inscritos. E aí o tempo vai ter uma meia hora, 1 hora, 2 horas. Vai depender do tempo que eu tiver. De ensinamento. Porque esse estudo que eu tenho de as 10 aulas e a continuação depois de confrontando os pecados, é para nós
se purificar dos pecados, viver uma vida em santidade, para que quando Jesus vier, nós subamos com Ele. É o que Jesus mais quer na vida, que Ele veio para isso. Agora eu quero falar para vocês, antes de eu ler as palavras aqui, irmãos, eu quero falar para vocês, mostrar para vocês uma coisa. Abra o olho o que está acontecendo aí, irmãos. Hoje, eu estava em casa, eu abri o YouTube, comecei a ver a situação, o trabalho da polícia civil, polícia militar, o BOP, todos, a polícia federal, quanto traficante, quantas toneladas de droga estão sendo apreendidos por eles e quantos mil usuários de droga estão. E outras drogas que estão sendo fabricadas agora é para matar, não é para passar para o usuário. Porque é cada vez mais forte. E quem é o fabricante disso aí? O engenheiro, químico? Isso aí se não é o Satanás? Para matar, irmãos, para matar. Será que você não tem um membro da tua família? Um parente, um irmão, um sobrinho, primo, um neto, que já não esteja envolvido com isso? E o que é mais triste, irmãos, é tudo jovem, adolescentes, poucos adultos, já de idade, mas tem alguns ainda que estão perdidos, já se perderam com isso. Por que a guerra que o Trump, lá, o presidente dos Estados Unidos, está fazendo contra os traficantes? Porque ele está com pena, ele veio para salvar o povo dele, ele é patriota, ele ama o povo dele. E ele viu a situação do povo dele morrendo, matada por causa desse veneno, aquela que é ferubalina, uma coisa assim, sabe? Entende? Esqueci o nome agora. É um veneno. Milhões e milhões de americanos estão morrendo com isso, então ele entrou nessa guerra agora para eliminar isso, para salvar o povo, os americanos que estavam lá e outros países. E aqui o Brasil não é diferente. Só que aqui nós não temos um presidente que ame o povo. Ele ama ele próprio, dinheiro, 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 dinheiro. Por quê? Porque ele é filho do diabo. Lembre-se quando na campanha dele, ele andava nos candomblé, nos terreiros de Umbanda lá, pedindo proteção para Satanás, para os pais de santo, para ajudar ele. Agora você me diga o que vocês podem esperar de um cara desse para cuidar do povo. A tendência é matar. E o roubo, prostituição, corrupção, cada dia pior. Por quê? Porque ele está protegido pelo Satanás. Ele se entregou, ele só tem impacto, já fez com o Satanás, ele fez. Porque já não era mais para estar lá. Já para estar na cadeia ou no cemitério. Entenderam? E é isso, irmãos, que esse país está desse jeito. Olha, o rombo no INSS, os roubos que está tendo, bilhões e bilhões, não é milhões, não é R$1.000, é bilhões, trilhões de dinheiro estão sendo arrancados do nosso povo, do nosso direito aqui, ó, destruindo o país. O que é isso? Não é obra de Satanás? Não é aviso que está acontecendo aqui? Não é o que está escrito aqui em Mateus 24? Vejam bem, irmãos, quantos mil toneladas de droga a polícia já prendeu só esse ano, todo dia, todo mês, e olha quantos tem ainda. Não para, é um inferno no Brasil, no mundo inteiro. Se tivesse um presidente aqui, igual ele tem na Indonésia, que o cara vai para lá e com droga morre. Não teria. Se não tivesse o consumidor, não teria o vendedor.
e nem o fabricante. Mas olha a peste, a maldição que está no povo, no jovem, todo mundo caindo nessa desgraça. Aí o que acontece? Culpa de quem? Do governo? Porque ele acabou com as empresas, com os empregos, está acabando cada vez mais. Aí o desemprego aumenta, e para onde que o cara vai? Ele vai buscar alguma coisa, porque ele não vai morrer de fome lá esperando o que o governo fazer. Ele já está destruindo. Então isso, irmãos, tudo são coisas que a gente tem que se preparar para esse dia, para essas coisas que estão vindo. Então, irmão, você veja bem a petulância de Satanás. O que ele foi fazer lá no deserto para tentar Jesus? E ele ganhou a vitória, ele saiu vitorioso? Não saiu. Porque ele, a mesma coisa que ele fez com Jesus lá no deserto, ele está fazendo com o povo aqui. A mesma coisa, a mesma técnica que ele usou para induzir a Eva, ele está usando hoje. Ah, não vai dar nada. Entenderam? Então veja aqui, ó. Vamos em Mateus 3:12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Essa é a justiça de Deus, está falando para aquele que não tem nada com Deus, para aquele que for condenado. Aí vamos aqui no verso 4, capítulo 4 de Mateus, do verso 1 ao 11. Veja bem como é que aconteceu, que é a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Ele, porém, Jesus, poder respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí de novo lá Satanás. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e tomá-lo-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Jesus respondeu para ele de novo. Disse-lhe: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Você veja bem, irmão, esse Satanás, ele vive dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. 24 horas por dia. Ele está tentando. Entenderam? Então, meus amados irmãos, o que mais precisa de fazer hoje é orar, estudar a palavra, se preparar. Aí veja de novo que novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha só a petulância de Satanás. Entenderam? É assim que ele faz. Ele oferece as oportunidades para vocês, e você e o povo que está desprevenido da palavra, desprovido do conhecimento da palavra, cai que parece um patinho na lagoa. Entenderam? Então, irmãos, por isso que Jesus falou: vigiai e orai sem cessar, para que não caia em tentação.
Daí Jesus respondendo, então disse de Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. E por que o povo está sendo iludido pelas coisas do mundo? Entenderam, irmãos? Então isso é muito triste para esse povo que está sem Deus. Então você veja bem aqui, irmãos, a parábola do joio e do trigo. Muita gente já sabe, mas eu vou repetir aqui para você analisar bem essa palavra, esse versículo. Jesus está semeando a palavra salvação. O diabo está semeando drogas, prostituição, tudo no mundo aí, ó. Entenderam? Aí quando chegar o dia do julgamento, vai acontecer isso aqui. No verso 30, quando os ceiteiros perguntaram, viram aquilo lá e perguntaram para o dono da seara, que é Deus, disse, porém, disse, não querem que nós arranque. Daí o dono falou assim, não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molho para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora faz uma comparação aqui, irmãos, que maravilha isso aqui. Os bons estarão sempre protegidos, mesmo que esteja no mundo. Igual eu tenho testemunho, que eu não tenho, olha, minha lé, quando eu falo isso aqui, me dá uma dor, assim, enche meu peito, uma alegria, satisfação de eu ser escolhido de Jesus. Estava 22 anos trabalhando no terreiro de Umbanda, servindo Satanás lá, os demônios. E Jesus nunca deixou um demônio me usar para fazer o mal para uma pessoa. E eu não sabia o porquê. Quando ele me tirou lá das trevas, ele mandou o anjo dele me tirar de lá, porque ele preparou tudo. Não foi um amigo, não foi um irmão, não foi um parente, não foi um evangelista, não foi um pastor, não foi ninguém que me falou para me sair de lá. Ele preparou tudo certinho, no dia certo, da maneira perfeita. E esse dia ele me tirou de lá. E eu enfrentei o demônio. E eles disseram para mim, quando eu saí de lá, que eu saí de bicicleta, que eu saí da rua, do terreiro, e saí da rua, desci um pouquinho, a metade da quadra, virei à direita. Quando eu virei à direita, eu escutei uma voz, não se assusta que é demônio. Quando eu desci os 10 metros, surgiu 5 demônios de chapéu preto, tudo de preto, com sobretudo preto pelo meio da canela, e ele com a cabeça baixa assim. O que estava da direita minha, né, para a esquerda, o segundo falou, se você não voltar para nós, eu vou te matar. Eu falei, quer tentar? Pode tentar, porque quem tem direito de tirar minha vida é só aquele que me criou. E criou vocês também. E eles apareceram. E eu esqueci daquilo. Eles me colocaram uma depressão tão alta que eu fiquei 8 dias internado no hospital psiquiátrico. Entenderam? Ele me deu um remédio que estava me matando. Mas Jesus me tirou de lá do remédio, me tirou, e eu parei com os remédios todos, com aqueles venenos todos, por conta própria, e saí. Entenderam? E eu só conheci, fiquei entendendo isso depois que eu me converti, que eu aceitei Jesus e comecei a conhecer a palavra.
Daí foi aonde eu entendi por que ele não me deixou o diabo me usar para depois eu ter que estar me jogando na minha cara. Ah, você estava lá, você fez o mal para fulano, você não para ciclano. E esse não, esse prazer ele não tem de falar de mim, me jogar na minha cara. E eu não deixei. Eu casei com 43 anos, quando eu fui ser pai com 44 anos. Eu nunca deixei uma mulher grávida no mundo aí, ó, namorar e deixar a mulher grávida, deixar filho perdido no mundo. Porque eu sempre tive um propósito com a minha vida, saí de casa com 12 anos de idade, e eu passei nessa situação difícil na vida, mas eu sempre tive um propósito de vencer. E eu, quando arrumava namorada, eu falava, ó, os meus filhos eu quero ver nascer e crescer comigo. Então eu não sei. E eu vou falar para vocês aqui a verdade que aconteceu comigo. Eu tinha uma noiva, estava faltando uns 2 semanas para nós casar. E ela queria porque queria ir para a cama comigo. E eu falei, não. Agora não, porque até no último momento você pode falar não. E daí acaba tudo. E se você ficar grávida? E daí como é que vai ficar? Eu não quero deixar raiva para trás, não. Isso aconteceu comigo, é fato, irmão. Ela falou assim, eu não vou casar com um bicho, não gosta de mulher. Que fica o que você quiser na tua cabeça. O que interessa é o que está na minha. E o que eu sou. Entenderam? Pegando, se separamos. Na outra semana fui lá no cartório, risquei o nome, mandei pagar, fui na igreja, acabou tudo. Né? 4 meses depois, acho que 5, 6 meses depois, eu encontrei o irmão dela. E ele falou, pois é, rapaz, sabe o que aconteceu com a Denise? Eu falei, não, você nunca mais vi ela. Ela tá grávida aí de 5 a 6 meses. Aí o cara pegou, engravidou e sumiu no mundo. Entenderam? Falei, bom, essa consciência não é minha. Graças a Deus eu me livrei dela. Entendeu? Então, tudo isso, irmão, é a autoridade que você tem, domínio próprio. E isso vem de Jesus, vem de Deus, ele dá oportunidade para a gente se defender dessa desgraça de vício. Eu fumei 11 anos, até que um dia eu larguei mão de fumar. Foi dia 10 de fevereiro de 73 eu larguei de fumar. Fumar 2 maços por dia. Isso tudo é domínio, irmão. Nunca mais pus a porcaria da cara na minha boca. Sou feliz da vida. Em 73 também, irmãos. Eu estava no domingo lá no alojamento da empresa que trabalhava lá em Santos Horas, em Queda do Iguaçu. Eu estava ouvindo música lá e tomando caipirinha. Quando foi a hora eu apaguei. Eu não perdi o sentido. Eu sabia muito bem como é que eu estava, só não podia me dominar. Não podia levantar, não podia andar. Mas eu sabia quem estava falando comigo, eu sabia que estava. Eu falei, nunca mais na minha vida eu vou fazer isso. Desde 73, quantos anos já faz, irmãos? Venci tudo isso. Por que vocês não podem vencer? É só ter a tua consciência viva, poderosa para vencer o mundo. Então se vejam bem porque esses jovens hoje em dia estão já acabando a vida, vivendo igual rata na sarjeta da rua aí, ó. Comendo pão velho, pedindo esmola por aí. Jovem, forte, saudável, inteligente, e cair uma desgraça dessa. Eu tenho evangelizado várias pessoas, jovem que está na rua, vai pedir dinheiro para me comer, comprar comida. Para que você fez com a tua vida, que você não está desse jeito aí? Ah, não sei o que, porque não sei o que, né? A gente caiu num erro aí, tá? Mas você não pode se consertar, não? Está em tempo. Aí você está vivendo igual rato na igreja, na sarjeta aí, cara. Tá? Isso é para você, Deus não criou você para isso. Ah, você é pastor? Para Deus? Eu não é que eu seja pastor, eu sou filho de Deus. Você pode sair dessa. Entenderam? Lá em São Paulo, irmão, eu trabalhava com prestação de serviço quando eu saí da empresa. Eu estava lá em Itabira, em Minas, e daí eu
o cara queria reduzir o quadro de funcionário, mas ele não queria mandar ninguém embora, assim. O que ele fez? Colocou um memorando lá e falou assim, ó, nós temos que reduzir o quadro de funcionário aqui, porque a nossa meta aqui vai ser agora só 3, tem 5, então precisa dispensar 2. Se tiver alguém aí que queira estar interessado em sair, se desligar da empresa e tudo, pode falar que nós te indemnizamos todos os direitos, você não vai ser mandado, você já pediu a conta. Você vai receber toda a indenização. Falei, então coloca meu nome aí. Entendeu? Aí eu fui, trabalhei, fichei meus horários. Aí estava com o dinheiro na mão, fui para São Paulo, que era o escritório da empresa, tinha que acertar a conta em São Paulo, estava em Minas. Aí cheguei lá, fiquei 2 semanas sem receber, sabe? A empresa pagando hotel, para mim, tranquilo. E eu comecei a fazer uma pesquisa ali, comecei a ver, falei, poxa, sabe uma coisa? Tem bastante serviço aí, ó. Eu sou eletricista, eu vou começar a fazer uma pesquisa. E comecei a pesquisar na loja e tudo ali, nos porteiros, lá nos prédios. E falei, nossa, não estamos precisando de profissional aqui, porque o pessoal sofre aqui, dá vazamento e não encontra ninguém. Aí peguei o dinheiro, fui lá, fiz os cartões, comprei um telefone, aluguei um kitnet, era eu sozinho, e comecei a distribuir nos prédios, na loja, comecei a fazer serviço. E aí eu ganhava muito dinheiro com esse prostíbulo lá, sabe? Dava muito problema em chuveiro, água lá, elétrica, ganhar dinheiro lá. Aí, um traficante falou assim pra mim, ô, você não quer ir lá em casa, você é eletricista? Você não quer ir lá em casa amanhã cedo para fazer 8 horas para ali, para consertar meu chuveiro? Você está com um problema, está esquentando direito, você vai lá para mim. Eu falei, boa, eu não conhecia ele, não sabia quem ele é. Para mim, ele era um morador dali, um cidadão, como ele era. Vê bem o que é, irmão, quando a gente está protegido pelo Espírito Santo, pelos anjos. Aí eu fui lá, consertei o chuveiro dele, quando eu saí da sala, quando eu saí do chuveiro, que entrei na sala, falei para ela, o chuveiro está pronto, tá arrumado. Daí ele falou assim, então tá bom, senta aí, vamos conversar um pouco. Eu sentei, eu achei que era mais serviço que ele ia me dar, né? E sentei e falei assim, é o seguinte, nós temos um emprego melhor para você aí. Daí eu falei, mas eu não estou interessado em mudar de emprego, estou trabalhando aqui, já tenho uma clientela formada e eu não tenho interesse em pegar outro emprego. Principalmente se for para sair daqui ou qualquer coisa. Não, você não precisa sair daqui, só você trabalhar conosco. Eu falei, olha, eu não estou interessado. Mas fala o que é. Aí, quando eu falei assim, saiu do outro quartinho, saiu outra porta, saiu um cara lá com 4 tabletões de maconha desse tamanho assim, ó. Falou, você vai vender isso aqui para nós. Eu falei, quem falou que vai vender isso aí? Não, você vai vender. Eu falei, eu não vou vender. Eu não sou obrigado a vender isso. Eu não quero me envolver com polícia, quer ver? Eu estou muito bem com a polícia, estou muito bem, ninguém me conhece aqui. Só meus clientes. E eu não quero me envolver com isso. Não, porque eu sei o que você vai vender. Eu falei, ó, quem é você para me obrigar a eu fazer uma coisa que eu não quero? Eu sou livre. Eu tenho meu emprego, eu tenho meu serviço. Aí ele pegou e olhou assim para mim, não, mas você vai vender. Depois que ele falou que achou que eu era investigador, eu era olheiro de polícia, entenderam? Daí eu falei, não. Aí ele falou, você não deve sair, ia embora, nem cobrei o serviço, ia saindo e falou assim, ó, se você não for trabalhar conosco aqui, você não vai poder mais trabalhar na área aqui. Eu falei, então tá, me dá aqui que eu vou vender essas porcaria aí, e eu vou ficar ali na esquina, não tem experiência, não tem nada. Se a polícia me pegar, eu vou trazer a polícia aqui, vai todos nós pra cadeia, tá bom? É assim, tá? Eu não vou sozinho pra cadeia. Eu não quero isso aí. Aí os caras estavam em pé, olhar pra mim, assim, olhar pro outro lá, falaram, cara, o cara é boca dura mesmo, hein? Tá? Ele fala, vai embora então, vai embora, vai cuidar da tua vida. Só que se nós descobrir alguma coisa de você aí, você já era. Eu falei, cara, eu não quero nem saber. A hora que você precisar de mim aqui, eu vou vir aqui, vou fazer o serviço para você, com o maior prazer, fazer vocês bem feitos, você me paga, vai embora, você cuida da tua vida, eu cuido da minha. É assim que vai ser comigo e é desse jeito. Entendeu? Aí me disse, quanto é o serviço? Falei, tanto. Me pagou, fui embora. Nunca mais me incomodaram.
Agora eu ia ficar com medo do cara, os caras tentaram me intimidar, mas eu não aceitei. Então, meus amados irmãos, quando você tem uma consciência, um foco na tua vida, de você vencer honestamente, trabalhar, você chega lá. Quem diria para a minha vida, nunca imaginei de eu ser o que sou hoje, saber o que eu sei de Jesus, estar com Jesus na minha vida, ele me chamar, tirar das trevas e me trazer para a maravilhosa luz dele, e hoje ele cuida de mim. Por que ele não pode fazer isso com vocês, se vocês se comportar como santo, viver como santo, viver em santidade? Qual se diz promessa a justiça de Deus? Quem não quer nada vai ser jogado no fogo, não tem perdão. Então é tempo de vocês se redimir agora, começar a mudar. Se vocês estão em igreja, veja o que é essa igreja, que tipo de pastor que você está, com quem está congregando, o que está te oferecendo para você. Porque a maioria desses jovens que estão perdidos de cadeia são por causa desses crentes, esses pastores, aranha marrom, que já viram atrás das paredes, nas festas, escondido. Se tivessem pastores que cuidassem, que dessem oportunidade para os jovens, abrir as igrejas 7 dias por semana, cada dia tem uma atividade na igreja, um grupo de pessoas, não teria tantos jovens nas drogas como está tendo hoje se perdendo por aí. São responsáveis, sim. Porque em vez de cuidar do povo de Deus, se é que são pastores chamados de Deus, ungidos por Jesus. Agora, só tomar esse título para si próprio, para benefício próprio, daí é outra coisa. Daí o assunto já não é mais comigo, não é mais com Deus, não é nada. Daí você conversar com Jesus no dia. Entenderam? Mas o que eu posso dizer é isso. Entenderam? Fica esperto. Teu dia está chegando. A tua hora vai chegar. Só depois não chore, não reclame, não murmure. Você vai saber, você vai acontecer isso, aí você vai saber, vai ser tarde demais. Por quê? A lei da semeadura. A hora que você cair no diabo, na tentação do diabo, cair na desgraça, foi por causa das tuas obras. Entenderam? Avisado, eu estou avisando, eu estou orientando, estou mostrando para vocês as consequências da vida. Agora, eu não estou obrigando, não estou criticando, não estou condenando. Entende? Eu não obrigo ninguém. Todo mundo é livre para fazer o que quer a vida. A minha parte é fazer o que Jesus fez. Veio, fez a parte dele, deixou escrito para que nós venha continuar fazendo aquilo que ele deixou para fazer. Ele levantou homens e mulheres jovens para continuar fazendo a obra dele. Por isso está escrito lá em João 14, 12. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e maior do que essa farão. Então não é para qualquer um, não é para mundano, não é para prostituta, não é para corrupto, para crer nem dizer que crê nele e vai fazer as obras. Não vai. Só aquele que crê verdadeiramente e segue e pratica a palavra. Bem, fica com vocês essa mensagem e que Deus abençoe vocês. E amanhã estarei aqui de novo com outros alertas para vocês. Deus abençoe a todos.